O que será então, Helena, ajuda-nos a perceber, é mérito do Chega, em particular do líder, ou também a forma como os outros partidos lidam com André Ventura? Eu acho que são os dois fatores e sem tirar qualquer valor a André Ventura, que é de facto um líder que se destacou e cuja capacidade de fazer multiplicar por 17 em 5 anos, 17 vezes o número de eleitores do Chega é indiscutível. Eu creio que os outros partidos também deram um fortíssimo contributo, por razões diferentes. Mas apenas para explicar o que é que nós temos esta semana, foi assim. No passado domingo, André Ventura prometeu apresentar uma moção de censura se o primeiro-ministro não prestasse esclarecimentos nas 24 horas seguintes sobre a empresa da sua família, ou seja, da família de Luís Montenegro. Portanto, domingo. Depois, André Ventura vem dizer que podia prolongar o prazo. Continuava a aguardar as explicações de Montenegro. Mas diz que se Montenegro continuasse sem dar explicações, ele apresentaria a moção de censura na terça-feira. Na terça-feira, o Chega apresentou a moção de censura no Parlamento e portanto, conseguiu, marcar domingo... Meio-dia de terça-feira. Pronto, exatamente. Ele consegue marcar domingo, consegue marcar segunda, consegue marcar terça. Na quinta, ele admitiu retirar a moção de censura se Montenegro prestasse esclarecimentos. Ou seja, nós temos uma agenda semanal, não é? Muito condicionada por isto que parece ser uma coisa muito pateta, não é? Porque é óbvio que nenhum primeiro-ministro agora se ia pôr a dar explicações, até porque o líder do Chega iria sempre considerá-las insuficientes e portanto, era aqui uma tentativa de trazer Luís Montenegro para este bate-papo, não é? Este é um exemplo daquilo que aconteceu esta semana. Esta semana, e uma discussão também já vem da semana passada, há um outro debate a correr também condicionado pelo Chega e que se prende com a alteração do regime dos deputados, do conjunto do regulamento que rege os deputados. E aí temos uma coisa absolutamente extraordinária e que é, criou-se a ideia, e percebe-se porque é que, sobretudo, o Bloco e a ala esquerda do Partido Socialista e também do PSD, alguns deputados que às vezes também têm muito pouco juízo, resolveram pôr-se a dizer que nunca se viu nada de insultos assim no Parlamento. Isto na sequência de insultos, sim, de uma deputada do Chega a uma deputada do Partido Socialista. Convém também dizer que também houve, na sequência disso, insultos, também eles graves, de uma deputada do Partido Socialista a um deputado da bancada do Chega. E, portanto, aquilo que ao tentar criar-se a ideia, porque existe numa parte da política portuguesa um pouco uma ideia que não terá, penso eu, que futuro, mas que é sempre criar a ideia de que o Chega tem de ser afastado para fora do sistema e não combatido politicamente, pois como todos os partidos, é para isso que eles estão cá, para se demarcarem politicamente uns dos outros. Esta ideia de criar aqui umas coisas que legalmente permitam isso. Isto é um bocado a via que já foi feita por Santos Silva e com o resultado depois que se soube, não é? Altamente favorável ao Chega, só que aqui esta questão do regulamento, da alteração do regulamento dos deputados pode ser muitíssimo mais complexa, porque como é óbvio, vai acabar mais cedo ou mais tarde, ou se caso fosse aprovada, a virar-se contra os deputados das outras bancadas. Para além de mais, quero dizer que não é verdade. Sempre houve insultos no Parlamento, houve por vezes até alusões de natureza pessoal, que hoje são muito elogiadas, mas que na verdade são bastante complicadas. Estou a pensar o caso do poema que a deputada e escritora Natália Correia fez sobre o deputado do CDS, e que era bastante
Nos termos de hoje, podia considerar-se discurso de ódio, não é? Nos termos de hoje era discurso de ódio. Temos também as enormes discussões. Era jocoso, não é? Não, chamar capado ao homem não parece que fosse jocoso. Sim. Ou as discussões entre Jerónimo de Sousa e o Francisco Sousa Tavares, que se caracterizavam por expressões como calaceiro, vai trabalhar que nunca fizeste nada na vida. Isto Francisco Sousa Tavares para Jerónimo de Sousa, além de que houve vários deputados que se injuriaram de uma forma... Aliás, depois houve uma altura em que esse tipo de vernáculo constava do Diário da Assembleia da República. Depois considerou-se, vá lá saber-se porquê, que devia deixar de estar presente, o que na minha opinião também não faz sentido. Pronto, mas agora, e feito este parênteses para explicar que sempre houve momentos em que a linguagem usada pelos deputados foi além daquilo que nós consideramos a boa educação. Esta ideia de alterar o estatuto dos deputados por causa do Chega, quer dizer, mostra como, na prática, anda aqui, por um lado, os partidos, o Chega distrai o país dos problemas que ele Chega teve, os outros partidos muitas vezes também se distraem do país por causa do Chega. Nós temos de entender que estamos a falar de um partido que chegou em 2019, nas eleições de 2019, o Chega nem chegou aos 68 mil votos e teve um deputado. Em 2023, o Chega já consegue 12 deputados e quase 400 mil votos, e em 2024 o Chega tem mais de 1 milhão de votos e 50 deputados. Portanto, estamos diante de uma realidade que não se pode contornar de modo algum, não é? Agora, simultaneamente, o partido consegue já estar no Parlamento Europeu e, note que da primeira vez que o tentou não tinha conseguido. Portanto, Está na presidência da Assembleia da República, na vice-presidência da Assembleia da República, sim, tem claro. Mas aqui é outra coisa, é ter conseguido entrar no Parlamento Europeu, que não tinha conseguido ter bons resultados e onde também tem a vice-presidência agora, depois do grupo em que está integrado. E claro que aqui na Assembleia da República faz todo o sentido. Quer dizer, não é possível que um partido seja tratado de uma forma diferente. Eu recordo que em 1976... poucos meses depois do 25 de novembro, e em que tinha sido claro toda a atividade do Partido Comunista para lutar contra a democracia e contra o regime burguês parlamentar, não é? Que envolveu uma coisa como um cerco à Assembleia da República, quando depois é constituída a Assembleia, o Partido Comunista, pelos votos que tinha, ocupou, e com o voto dos outros partidos, os lugares a que naturalmente teria direito na Assembleia da República. Portanto, eu acho que esta tentativa de excepcionalizar o Chega da ordem institucional e às vezes até constitucional que foi levada a cabo por Santos Silva, só que para lá de que não é politicamente aceitável, acabou, penso eu, a ser um brinde para o partido liderado por André Ventura. Depois, nós temos agora um partido que vive muito pendurado no seu líder. Eu acho que é realmente a maior fragilidade do Chega, é conseguir ou não fazer a substituição do seu líder. Penso que talvez seja o seu momento mais difícil. E agora temos este partido aqui, na prática, a funcionar como, por um lado, condicionando a agenda, como vimos em relação a esta semana, com esta questão da moção de censura, com a questão de criar incidentes também para escamotear aquilo que são as suas dificuldades internas, como sabemos, em relação ao que foi sendo conhecido de alguns deputados e outros eleitos a nível autárquico pelo Chega, mas vemos também os outros partidos de alguma forma, em muitos momentos, a tornarem-se parte
desse crescimento daquilo que é o Chega, sobretudo quando se o tratam, ou o trataram, como aconteceu com Santos Silva, de uma forma diferente. Em democracia estas coisas fazem-se à vista desarmada e para as pessoas é evidente que aquilo, por exemplo, que Santos Silva fez em relação ao Chega não cumpria com o que estava institucionalizado na democracia portuguesa. De alguma forma, Pedro Nuno Santos acabou, usando uma expressão muito popular, a colocar as coisas nos devidos termos, que é dar para o peditório do Chega. Quer dizer, é a questão do peditório, não é? E é um daqueles peditórios em que se dá, quando se dá mesmo, não é? Ou, sobretudo, na minha opinião, se deu muito quando se disse que não se estava a dar. E eu acho que ele explicou isto muitíssimo bem. Nós agora vamos ter esta moção de censura que calculamos, tudo indica, não é? A não ser que houvesse um daqueles momentos completamente inesperados ou de descontrole por parte de Luís Montenegro, que esta moção também será chumbada. Eu quero dizer, provavelmente, que ao contrário para 99% das pessoas, acho que Luís Montenegro fez bem, não, fez o que devia. Para ele talvez não tenha feito bem, mas acho que fez o que devia quando não se pôs no Brasil a dar explicações sobre isto. E por uma razão. Em primeiro lugar, isto não é um problema do governo. Isto é um problema dele. Não é uma ação do seu governo. Podíamos pensar, o seu governo, de repente, uma medida que o país com ele no Brasil percebeu que estava a funcionar muito mal, um desastre qualquer. Não é nada. Esta é uma circunstância pessoal de Luís Montenegro. É a empresa que ele tem com a mulher e com os filhos. Mas antes do Brasil, a notícia já tinha saído. Sim, mas ele aí tem alguns esclarecimentos e depois no Brasil não. No Brasil ele está numa visita de Estado, ainda por cima a um país que para nós é muito importante, foi com uma delegação do governo e, portanto, a última coisa que eu acho que o primeiro-ministro de Portugal devia fazer numa viagem destas era pôr-se a explicar o que é que se passava com a herança que teve dos pais, com a empresa que tem com a mulher, quer dizer, acho que... E por outra razão, quer dizer, isso era um destempero, era um despropósito e depois não servia de nada, porque 2 horas depois estaria a ter de dar mais explicações, porque do lado de cá seria tudo checado e desculpe, mas é que sabe, ainda tem aquela corela com 1 metro de largo e meio metro de comprimento. Eu não estou a falar de nada que não exista. A minha família herdou uma oliveira no meio de um olival de outras pessoas. Sim, tinha sido uma prenda de casamento, uma madrinha que achou por bem a uma afilhada dar uma oliveira. Isto acontece. Portanto, penso que Luís Montenegro, felizmente, não terá estes enredos, mas estas coisas, quer dizer, em Portugal, o estado do solo rústico pode ter coisas destas, não é? Portanto, ele acabaria provavelmente a ter de detalhar alguma coisa a este nível. Portanto, não. Acho que, nesse aspecto, acho que fez, de facto, muito bem. E que hoje encerra o assunto. Achas que hoje fica encerrado o assunto? Não, eu não disse isso. Pois eu estava a tentar dar o passo seguinte. Eu disse que acho que ele fez muito bem em não ter estado a dar explicações. Acho que no ato em que ele estava era uma falta de decoro institucional por se explicar coisas da sua vida pessoal. E, portanto, sim. Por outro lado, Luís Montenegro fez uma coisa que espera encerrar hoje no Parlamento esta polémica. Acho 2 coisas. Acho que Luís Montenegro tem uma grande confiança em si mesmo como parlamentar. Os debates têm-lhe corrido muito bem. Os debates no Parlamento, seja com o Chega, seja com Pedro Nuno Santos, e, portanto, ele tem uma grande confiança em si mesmo nesta matéria. Depois, creio que também tem uma grande confiança na necessidade, ou talvez há um outro termo que é mais, na precisão que os outros partidos sentem de se demarcarem do Chega e, portanto, terão sempre aquela necessidade de dizer que André Ventura está a ser populista, E, portanto, também confia nisso, também confiará que, o que não sei se é verdade, se não, que André Ventura já terá esgotado todo o leque de informação que tem.
Portanto, confiando em si mesmo para esclarecer isto. Eu não sei se ele vai conseguir, de algum modo, encerrar a questão. E não sei por aquilo também que expliquei esta manhã no Vencedor. Em Portugal, as únicas pessoas que são provavelmente, dentro de algum tempo, suscetíveis de poderem desempenhar cargos políticos será aquela pessoa que está fechada no arquivo. Nem sequer é aquela pessoa que atende ninguém, mas às vezes quem frequenta arquivos, como é o meu caso, ou era, antes de estar nesta rádio, tinha mais tempo para isso, era umas pessoas que estavam nos arquivos por razões que nós calculávamos várias. Para o caso não são chamadas, mas que não faziam nada, portanto não sabiam onde é que as haviam de colocar, e a Maria João Avilés ri-se. Sim, variavam muito. Já ri mais que uma vez, aliás. Sim, variavam muito. Às vezes havia umas senhoras até muito vistosas e muito esplendorosas que nós calculávamos que teria havido um desaguisado lá para os lados das presidências da autarquia, qualquer coisa assim, e portanto tinham sido arrumadas ali. À parte disso, depois eram também outras pessoas mais improváveis também. Porque o que é que acontece? Nós temos títulos como esta questão, e o André Ventura referiu isto, é uma empresa familiar que está sediada na casa. Existem em Portugal. Pois, é mesmo difícil calcular. Se nós formos por qualquer redação fora e perguntarmos quantos jornalistas têm uma empresa sediada na sua própria casa, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que não é por serem ribombadas e ditas de uma forma acusatória que fazem sentido. Depois há coisas que Luís Montenegro terá de explicar, nomeadamente as questões da sua não presença na empresa, da sua não presença em termos daquilo que foi a atividade da empresa. Porque olhando-se para o currículo da mulher de Montenegro, para a idade do filho de Montenegro, percebe-se que dificilmente eles poderiam ter uma atividade empresarial que justificasse aquele nível de faturação. Isto, se não for explicado pelo Primeiro-Ministro, ou se houve uma subcontratação de alguém para fazer aquele tipo de trabalhos. Portanto, essa é a parte que me parece que Luís Montenegro terá de explicar melhor. À partida, a moção de censura está chumbada. Agora, eu acho que resultam daqui mais algumas coisas. O Luís Montenegro, que até agora tinha sido uma espécie de rocha no governo imune e uma mais-valia, ele vai ficar mais ou menos beliscado, fragilizado, arranhado, como quiserem. Depois, vê-se também, isto agora, por exemplo, pensando até à decisão hoje de um ministro que se soube que tinha alienado a sua participação numa empresa. Nós temos, e depois temos aquele desastre daquela decisão promovida pelo PSD, isto no Parlamento, dos políticos serem avisados quando estava a ser, quando alguém queria ver as suas declarações de rendimentos. Eu considero, e acho mesmo, que em Portugal existe um clima muito parece que gostamos todos de ser, o ideal da seriedade seria sermos todos funcionários públicos e de preferência mal pagos. Porque o discurso é sempre contra o dinheiro e contra o setor empresarial, seja a empresa de que natureza for. E neste caso nós vemos, seja com Montenegro, seja com o seu ministro, seja com outras pessoas, muitas pessoas constituem empresas em Portugal porque têm de gerir muitas vezes patrimónios familiares. Pequenos patrimónios, mas que sempre que mete solos rústicos ou urbanos, essa é uma das circunstâncias, as pessoas muitas vezes fazem isso. Mas, neste momento, eu creio que nós podemos estar a entrar por um caminho um pouco perigoso. Já estamos. E que é, não há uma atividade no governo que não beneficie ou não prejudique, que possa ser isenta de impacto, não é? Se a Ministra da Saúde toma uma decisão em relação
aos hospitais públicos ou privados, e depois o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus netos acabam a ter de ir a um hospital, podemos ver se foi... Porque a ideia de que isto só acontece para propriedade não é verdade. Na educação, se um ministro toma uma decisão em relação aos colégios privados, ou, por exemplo, quando a ministra Alexandra Leitão Exatamente. acabou com os acordos entre colégios públicos e privados, uma das coisas podia ser acusada de querer tornar mais elitistas os colégios privados, porque é uma das consequências, quando acabam os acordos entre público e privado, os privados tornam-se mesmo só privados, para quem pode pagar aquelas mensalidades. E, portanto, tornam-se muito mais elitistas. Se nós quisermos ver impacto, vemos em tudo. Na agricultura, há ministérios que agora estão completamente fora do radar, como acontece com o caso da agricultura, mas em tudo nós podemos chegar a uma conclusão, não é? Podemos, por exemplo, quando um presidente de Câmara, como acontece em Lisboa, resolve que há uma parte do IRS que é devolvida aos cidadãos, como em princípio o presidente de Câmara vive na autarquia, ele mesmo também beneficia disso. Portanto, temos de pensar onde é que vamos chegar com o conflito de interesses. Voltando aqui à nossa questão, eu acho que em relação a Montenegro, ele está num momento, eu acho que ele apostou tudo na sua capacidade de vir a debater com André Ventura, o que de alguma forma nos volta à questão do título deste programa, em que medida é que não há uma chegomania no país, não é? Portanto, e em que o próprio Primeiro-Ministro está a contribuir para ela, e portanto creio que neste momento Ventura mais uma vez consegue consolidar-se como líder da oposição, isso é inevitável, não é? Portanto, aí tem um valor acrescentado, e eu acho que nós não, por maus argumentos e por bons argumentos, não vamos viver bons momentos em termos daquilo que é a transparência, que é a democracia e que é a vida comum. Acho que em termos de quem vai para a política as coisas não vão ficar mais simples.